Estamos de volta com o programa Direito em Debate. Hoje eu recebo a visita do professor Dierle Nunes. Ele é doutor em Direito, professor da Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais e está lançando essa obra pela editora Juruá, Processo Jurisdicional Democrático. O livro constrói uma análise crítica das reformas processuais. Professor Dierle, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer, é todo meu. É curioso falar uma análise crítica das reformas processuais, porque estamos em reforma há praticamente 20 anos, né? Vivemos em reforma há 20 anos. Na verdade, os processualistas, todos eles perdem o cabelo mais cedo e ficam de cabelos brancos mais cedo, porque você não consegue repetir uma aula 2 semestres seguidos, Com certeza. É uma tendência, a pessoa já não tem essa predisposição a pesquisar e a continuar se atualizando, ele fica com muita rapidez, completamente desatualizado. E esse é um problema. Eu me formei em 88, então o que eu peguei de mais próximo entrei na faculdade em 84, ou seja, 11 anos depois do Código, o que eu peguei de mais próximo dessa tendência reformista foram os primeiros trabalhos, os primeiros artigos que apontavam na direção do princípio da instrumentalidade das formas. De resto, eu fui aluno de processo do professor Celso Agrícola Barbi, então nós acreditávamos no processo, né? Fui criado e educado nessa escola que acreditava no processo. Essa longa marcha de reformas é resultado de uma descrença no processo? Eu acho que é resultado de uma descrença no processo e de uma concepção inadequada do que o processo como ciência e como técnica em verdade funciona. Eu creio que o grande problema e o objetivo, inclusive, desse trabalho foi, em certa medida, resgatar o papel que o processo desempenha como garantia. Como uma garantia de debate, como uma garantia de participação e como uma garantia de formação de decisões ágeis, mas, ao mesmo tempo, qualitativamente boas. O curso das reformas levadas a cabo durante esse período posterior à Constituição de 88, e esse é um primeiro ponto a ser tocado, a constitucionalização do direito processual, ela se deu de modo um tanto quanto tacanho, ela custou, em certa medida, pegar entre os processualistas ainda continuam, em alguma medida, trabalhando o processo numa perspectiva praxista, utilitarista, e se esquecem que o processo é uma garantia. Pois é, mas fica uma coisa curiosa. Quando se fala de constitucionalização do processo, nós vivemos durante muito tempo um movimento, muito antes pelo contrário, vamos dizer assim, que era o da regulamentação do processo. Cada tribunal praticamente construía o seu código de processo interno dentro de um regimento, dentro dos seus regimentos internos. Né? Talvez nenhum exemplo seja mais eloquente do que a positivação do que hoje do que algum tempo atrás se tinha como agravo interno, que hoje em dia chama-se exclusivamente de agravo, mas que no meu tempo chamava-se agravo regimental e que estava em alguns regimentos, não estava em outros regimentos, que tinha prazo em alguns regimentos, que tinha regras em outros regimentos. Ou seja, nasceu nos tribunais e dali alçou até a lei. De outro lado, os discursos constitucionalizadores se mostraram até hoje excessivamente vagos e sem chegar a isso que o senhor chamou de decisões ágeis e boas. Como é que a gente sai disso? O problema todo é o seguinte, há alguns desmandos e alguns rumos inadequados no movimento de reforma. Eu acho que a gente deve começar a discussão por aí. Houve toda uma discussão em prol da melhoria do acesso à justiça, da agilização, da simplificação dos procedimentos. O acesso à justiça é a terceira onda lá nos anos 50. Nos anos 60. 60 e 50, porque no nosso caso 1600 e 1950 é o grande marco. Para nós, sim, mas com um movimento mais amplo, o movimento pelo acesso à justiça ele vai ganhar, inclusive,
esse nome, essa marca, com o projeto Firenze, levado a cabo pelo Capelletti, de 1973 a 1978, que foi o projeto que envolveu os 23 países, tentando apresentar relatórios de acesso à justiça. O movimento vai se estruturar a partir da década de 60 com essa nomenclatura. Até esse momento, todo se fala, desde o início do século XX, de socialização do processo, e ele vai ganhar essa marca acesso à justiça a partir da década de 60, com essa busca de uma tutela mais ágil, as 3 ondas de acesso à justiça, a defesa dos interesses dos pobres, a defesa depois dos interesses transindividuais, difusos coletivos, individuais homogêneos, e depois o movimento pela tentativa de simplificação e pela reforma do processo, e com isso o aumento dos poderes do juiz. Só que a busca ou a base é essa melhoria do acesso à justiça, essa simplificação. Só que nós nos apropriamos desse discurso de acesso à justiça, como todos os outros países tomam por base esse projeto Firenze de acesso à justiça, como base reformista, só que no Brasil, em específico, ao invés de se simplificar os procedimentos, a avalanche de reformas pontuais cria um grau cada vez maior de complexidade do sistema. Eu costumo até brincar com os meus alunos que o sistema processual brasileiro é para processualistas, porque se a pessoa não tem um conhecimento técnico... Talvez nem tão pouco, é mais do que para processualistas, é para mestres e doutores. Mestres e doutores. É um sistema que exige um conhecimento técnico de tamanha profundidade que o profissional mediano não tem a menor condição de lidar com aquela avalanche de processos. Pense só numa questão... Para não colocar... se o senhor colocar isso no ponto da positivação, já é assim. Se colocar no aspecto da jurisprudência, torna-se pior ainda. Porque a jurisprudência, ela tremula como uma bandeira de seda em dia de ventania. Exatamente. É impressionante. E nós temos algumas matrizes que foram importadas do discurso de acesso à justiça europeu, são completamente despropositadas para nós no Brasil. Um exemplo, talvez, emblemático, seja a própria tentativa de fazer uma diversidade de procedimentos. Aquele discurso que começa na década de 70, mas que de alguns anos para cá se torna moda no Brasil, o discurso das denominadas tutelas diferenciadas, que é uma ideia muito básica, que a cada direito, a cada pretensão, a cada litígio eu teria que amoldar um tipo de procedimento específico para dar conta disso. Só que modelos de tutelas especiais... Me perdoe, falando mal dos processualistas, me lembra muito o processo formulário lá Exatamente. Da República, da monarquia da República, ou seja, para cada pretensão, eu que repito as fórmulas próprias certinhas e se errar uma palavra, perdi a demanda. Esse discurso da tutela diferenciada é um discurso extremamente eficiente em uma série de países nos quais o profissional ele é formado para ser um profissional especializado. A formação do profissional desde a graduação, e o seu discurso até inicial casa muito com isso, é um discurso em muitos países pela especialização, e isso gera com que eu possa criar um procedimento específico para um dado tipo de litígio. No Brasil, como nós somos criados para sermos profissionais generalistas, clínicos gerais do direito, o discurso da especialização está na contramão da nossa prática, porque nós somos, o profissional mediano, ele é obrigado a decorar, no final das contas, uma série de prazos, uma série de inversões procedimentais, uma série de características de cada um dos procedimentos, que até para o processualista, às vezes, é um pouco complexo, e ainda mais para o profissional mediano. Sem contar que, nos últimos 6 meses, já pode ter mudado, né? Exatamente. Então, esse discurso de reformas incessantes, para começar, e algumas matrizes teóricas que são colocadas quase como dogmas intangíveis, como o próprio dogma da adaptabilidade completa do procedimento ao tipo de litígio para um profissional que é criado para ser generalista, é algo que não funciona na prática. Eu já estava formado em Direito quando as reformas começaram, eu já estava cursando doutorado. A discussão das reformas é do alvorecer dos anos 90. Logo depois da Constituição, vamos cuidar do resto. Já se falava excessivamente de morosidade, como eu já disse, eu já tinha ouvido nos bancos da faculdade, estudando com o Celso Agrícola Barbi, que é, para mim, talvez o maior pilar, o maior representante mineiro dessa ideia do processo científico do Código 73.